E aí, galera, aqui quem fala é o Primo Flamenguista e vamos hoje então estar acompanhando aí uma entrevista que foi concedida por Rodolfo Landim, certo? Presidente do Flamengo, na TN Atalaia, certo? Onde ele falou da questão da ida do Flamengo a jogar nos centros mais afastados, né, do Rio e São Paulo, nesse início de temporada no Campeonato Carioca, e também ele falou sobre a questão de ídolo, né, da transformação dessas pessoas assim em ídolos para a torcida, como Gabigol, Adriano e principalmente Zico, né? Não podemos deixar de falar nisso. Então, o que é que acontece? Vamos aí estar acompanhando os créditos do vídeo, vai estar aí na descrição, certo? Só clicar aí, vai estar uma entrevista aí com o presidente Rodolfo Landim. Vamos lá então, vamos acompanhar agora. Que está aqui ao lado do Landim, que é o nosso cidadão sergipano. Landim, ainda presidente da BR, lá na Petrobras. Eu tive a grata satisfação na Assembleia Legislativa, aprovada por unanimidade. Ele recebeu o título de cidadão sergipano, porque ele, além de já ter morado, tem serviços prestados a todo Sergipe. Então, a sua passagem foi de grande relevância e importância, né, para o país, para o Brasil, mas também para nós sergipanos. Então, Landim, seja bem-vindo. Eu não posso nem dizer, né, João Afonso, seja bem-vindo, porque ele já é sergipano. Então, graças a você, né? Agora, que eu tenho título... esse título de cidadão sergipano. Agora, o título foi antigo. Aliás, não é recente o título. Não, eu não sonhava que ele ia ser presidente do Flamengo, não, porque eu sou um bom vascaíno. Tá, ninguém é perfeito, sabe? Ele é um ótimo cara, mas ninguém é perfeito. Mas a Ângela sabe da amizade e carinho. Passamos o Réveillon juntos. Esse ano passamos o Réveillon juntos aqui. Lá no já... Estaleiro. Foi quando aliás, eu começou... recomendo, viu? Muito bacana. Muitos pré-cajus, viu? Mas foi quando começou essas conversas, né, para o jogo vir para cá, não? Foi no Réveillon? Na verdade, a gente conversou no Réveillon sobre isso também, mas assim, eu tinha assim já a ideia, e eu já vinha conversando com o presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro há alguns anos, de transformar o Campeonato Carioca de Futebol num campeonato nacional. Exatamente porque... Aí, tá vendo um vascaíno aqui do meu lado? Assim, os clubes do Rio, eles têm torcedores espalhados pelo Brasil inteiro. E tem uma razão histórica para isso, é que quando a rádio começou a difundir o futebol no Brasil, o Rio de Janeiro era a capital. E existia a Rádio Nacional. Sim. E a Rádio Nacional transmitia, na verdade, os jogos do Rio de Janeiro para todo o Brasil. Jorge Cury, na época, né? E o Jorge Cury, um pouquinho depois. O Jorge Cury foi um pouquinho depois. Essa época era Ari Barroso que transmitia na Rádio Nacional os jogos. Isso anos 50, anos 60. Anos né? 40, anos bem 50, por aí. Começou nos anos 30, eu diria depois da profissionalização do futebol, em meados depois dos anos 30, anos 40, anos 50. E foi quando eu diria que o futebol começou a se tornar realmente um esporte nacional, de grande penetração. E os jogos que eram transmitidos para o Brasil inteiro eram os jogos do Rio de Janeiro. E aí as pessoas passavam a torcer para um clube lá do Rio. E aí, naturalmente, os seus filhos passaram a torcer também pelos clubes do Rio e os seus netos também. E isso vai passando de geração para geração, né? E as rádios também no Nordeste retransmitiam. Isso, né, as rádios exatamente. do Rio. Retransmitia a Nacional, retransmitia a Tupi, a Rádio Globo. Agora, eu costumo dizer, eu estava falando aqui logo no início da abertura do programa, que não são só jogadores de um time que vêm para Sergipe. São ídolos do Flamengo. Né, são jogadores, é um time, é uma diretoria que tornou o clube vitorioso, que daqui a 20, 30, 40 anos a gente vai estar falando desses jogadores. Então é a mesma coisa que aquele grande Flamengo da década de 80, de Zico, né, Adílio, enfim, estivessem aqui em terras sergipanas. Então o senhor, além de estar dando e proporcionando alegria para os torcedores sergipanos, o senhor está gerando uma memória afetiva para essas pessoas para daqui a 30, 40 anos. O senhor tem noção disso, não? Tenho. Eu achei importante. Porque às vezes você não tem noção, eu né? falo isso para as pessoas, né? Assim, eu estava lembrando a eles assim, que quando eu me tornei presidente do Flamengo, a gente tinha já... A Libertadores já era disputada, por exemplo, há 58 anos. E o Flamengo tinha disputado uma final. E nesses 5 anos que eu estou à frente do Flamengo, a gente disputou 3 finais e ganhou 2. Assim, o objetivo é manter o Flamengo nesse nível de excelência e tentando... cada vez melhorar mais, até porque a concorrência também melhora. Assim, quando a gente começou, em 2019, a gente encontrou um ambiente competitivo bem menos acirrado do que o ambiente competitivo que a gente tem hoje. A gente, no futebol, teve uma série de modificações, vieram as SAFs, investimentos estrangeiros aqui no país, uma série de coisas que
tornaram mais difícil, mas mesmo assim a gente vem mantendo o time bastante competitivo e disputando todas as competições. Mas eu tenho consciência disso. E essa, por exemplo, mais ou menos uma conversa que eu tive com o Gabriel. Eu lembro até no dia do aniversário dele, do Gabigol. Eu falei para ele assim, eu me lembro que ele estava lá comentando, eu dei os parabéns para ele, porque ele estava fazendo o aniversário dele. E aí eu lembrei da história do Zico e falei para ele assim, olha, a gente estava inaugurando, aliás, eu convido a quem tiver a oportunidade de ir lá no Rio de Janeiro para visitar o Museu do Flamengo. Nós fizemos um museu lindíssimo lá, muito bacana, lá na sede do... Foi mais uma coisa que a gente prometeu e entregou, né? Mas assim, nós fizemos uma pesquisa para ver quem é o maior ídolo da história do Flamengo. E o Zico foi eleito com mais de 16% dos votos. E o segundo colocado foi o Gabriel, foi o Gabigol, com pouco mais de 9% dos votos. Que é muita coisa. É muita coisa. Sim. Claro que influenciado também muito pelo momento que a gente E o terceiro? Estou curioso para saber o terceiro. Adriano. Sim. Foi considerado o terceiro. A gente lá no museu mostra isso, mostra a camisa de todos eles, tem lá uma cópia da camisa de cada um deles. E aí eu estava conversando com ele e falei assim, Gabriel, o Zico teve aquela fase no Flamengo, só jogou no Flamengo, é o grande ídolo que a gente tem. Eu acho que não é só do Flamengo, é um ídolo do futebol brasileiro. Ele é todo mundo. E hoje o Zico está com 70 anos, ele cultuou, vamos dizer assim, esse amor pelo Flamengo e as pessoas também cultuaram o amor por ele ao longo de todo esse tempo. Eu falei para ele, você tem 27 anos, você é o mais jovem desses jogadores todos que fizeram os grandes nomes que o Flamengo teve, dos grandes ídolos da geração 2019. Sim. E eu falei para ele, cara, procura se dedicar, procura focar para continuar jogando no Flamengo com o mesmo nível de excelência que você tem, porque se a gente continuar com essas conquistas, cada ano que você jogar no Flamengo vai representar 10 anos que você vai viver da memória das pessoas pelo que você conseguiu conquistar. Entendeu? Então, assim, cada ano que você estiver à frente e jogando com o Flamengo, isso vai ser muito importante. Então, só respondendo a sua pergunta, quer dizer, penso sim, e não só penso, como eu procuro passar isso em conversas, às vezes com um jogador, com outro e tal, para mostrar. É difícil de lidar com ele? É difícil de lidar? Não, ele tem uma personalidade forte, né? Tem uma personalidade forte. Agora é um rapaz extremamente inteligente, mas cada um tem seu tipo de comportamento e tal. Mas ele é o que é, e eu acho que muito fruto da personalidade do que ele é, Exatamente. É que ele virou o Gabigol, que é esse ídolo da torcida. Sem dúvida. Fabiano, a conversa com o Rodolfo para trazer o Flamengo para Sergipe iniciou como? E como foi que você recebeu assim, a primeira mensagem, a primeira fala dele, de certa forma positiva, assim, que poderia realmente se tornar realidade essa vinda do Flamengo para cá? Gratificante, porque a gente sempre que temos a oportunidade de bater papo, nos encontrarmos e conversar, a gente sempre fala do nosso estado, da nossa cidade. E relacionamento, credibilidade, é um dos maiores patrimônios do ser humano. Eu sou um homem temente a Deus e família. E eu prezo muito em todas as minhas passagens, pelos altos e baixos que já passei em minha vida, pela honradez, credibilidade e relacionamento. Saber, né? A gratidão é a alma do coração, já dizia o doutor Albano Franco. E a ingratidão é o mau hálito da alma, como diria Milton Neves. Então é isso, quando a gente recebe uma notícia dessa, obviamente que a gente vê o futuro, porque a gente vê a nossa cidade hoje sendo divulgada e o nosso estado para todo o Brasil e até pelas redes sociais internacionalmente, como o João Fontes acabou de falar, é geração de emprego, é geração de renda e uma geração do que não se pode mensurar financeiramente, Ângela, que é realizar sonhos. Eu tenho aqui na minha frente João Fontes, que deve ter 30 dias que não dorme. 30 dias que João Fontes, às 5 horas da manhã, ele mandando áudio. E eu já tive mais uma ideia, e eu já falei com a Ângela. E o Joyce, você está realizando sonhos e sonhos e sonhos. Né? É verdade. O povo do interior sergipano, da nossa querida cidade, Campo do Brito. Né? Onde meus primos, todos ligando de Campo do Brito. Agora, Fabiano, veja, o Flamengo vem para cá depois de um período de carnaval. Aí vem, movimenta mais ainda a economia. E todo mundo sabe da potência que é o Flamengo, né? Essa e outra mídia, coisa importante... Essa mídia espontânea não tem como você mensurar aquela mídia espontânea. Claro, que exato, ela, seja, ontem eu assistindo o meu Vasco, né, jogando com o Fluminense, a transmissão que foi feita pela Band, ele falava toda manhã, tem Flamengo e Bangu em Aracaju. Claro. E o Zico fala muito bem da nossa Muito, cidade. muito né? bem. Rodolfo, como foi o início dessa conversa com o governador? Quando houveram essas cogitações aí, aí o governador ligou pro senhor, como foi essa conversa inicial? Teve só uma conversa depois, ele me ligou, ele estava até dentro de um carro, a gente fez uma ligação de vídeo, né? Sim. Mas assim, na verdade a coisa começa com na verdade, os dois protagonistas, vamos dizer assim, dessa discussão comigo, foram na verdade os dois que foram citados por Fabiano aqui, foi o Milton e o Rubinho. O Rubinho já vinha, como eu comentei, conversando com ele sobre levar o Flamengo para jogar em diversos estados, no norte e nordeste do Brasil. Eu encontrei com o Milton na federação, lá na CBF, no início desse ano.
foi quando houve aquele problema, que estava Sim. naquela fase de transição, discussão lá, com intervenção judicial e tudo isso. Num dia que eu fui lá, eu encontrei com o Milton e a gente conversou e eu falei com ele, olha, assim, uma alternativa é levar para lá, como é que está o estádio, vai ter condições, o gramado e tal. Ele falou, não, fique tranquilo, se você levar para lá, a gente vai cuidar do gramado, o gramado vai ficar bom, porque essa é uma preocupação muito grande que a gente E teve tem. jogo ontem, né? Do Itabaiana e o Sport. Copa Nordeste. Pela Copa do Nordeste, né? Ele me garantiu que as instalações estariam muito boas e tudo isso, o que é importante para nós também. E eu falei, bom, tudo bem, então agora vou deixar aí o Rubens conversando contigo, eles se acertaram e a partir daí a gente montou uma estrutura com empresários para poder trabalhar, para poder fazer o melhor. Pois é, galera, e aí? O que é que você achou das falas de Rodolfo Landim? Eu particularmente achei bem coerente com o que ele falou aí, em relação principalmente a essa questão de Gabigol, dele se dedicar mais para ele aumentar essa longevidade dele na cabeça das pessoas, né? Se tornar cada vez mais ídolos e não esquecer ele. Só lembrando aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e o crédito aí vai para Transamericana, certo? É isso aí então e fui, até o próximo vídeo.